Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou sócio fundador e professor na empresa Analyse e hoje vou apresentá-los o AnaliseCast número 6, que é o podcast da empresa Analyse. Eu tenho um grande prazer em receber o professor Dr. Tiago Olivoto. O Tiago ele é técnico agrícola pela Escola Estadual de Educação Básica Viadutos, no ano de 2008. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade do Oeste de Santa Catarina em 2014. Ele é mestre em Agronomia, Agricultura e Ambiente pela Universidade Federal de Santa Maria em 2017 e doutor em agronomia, com ênfase em melhoramento genético vegetal e experimentação agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2020. O Tiago tem experiência profissional como técnico agrícola de 2008 a 2011, consultor técnico de vendas de 2014 a 2015 e na administração pública e gestão de pessoas, atuando como secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente no município de Cacique Doble, no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Tiago é professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria. Ele é membro atuante da International Biometric Society, IBS, e integrante da Comissão de Jovens Pesquisadores da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria, ARBRAS, representando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele atua também como revisor ad hoc em diversas revistas científicas nacionais e internacionais, exerce atividades de pesquisa relacionadas ao planejamento, condução e avaliação de experimentos com culturas anuais, com ênfase no desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos estatísticos experimentais para a avaliação de ensaio multiambiente em melhoramento genético de plantas. Os termos mais encontrados na contextualização do seu currículo com a produção científica são análise de ensaios multiambientes, índice multivariados, intervalo de confiança para correlação, planejamento de experimentos, seleção indireta, interação genótipos versus ambientes, modelos mistos e parâmetros genéticos. Além disso, ele tem experiência com os softwares Genes, GAR, RSAS e SPSS. Ele também desenvolveu os pacotes para o software IR, o Metan, que é um pacote voltado para checagem, manipulação, análise e experimentação de dados de ensaio multiambientes, e o pacote Pliman, que é voltado para análise de imagens. É um grande prazer receber o Tiago e, sem mais delongas, vamos para o podcast. Bom dia a todos, vamos dar início aqui a mais um episódio do AnaliseCast, podcast da Analyse. Hoje nós vamos para o episódio 6 e temos o prazer de receber Tiago Olivoto, que é responsável aí por um pacote do R que muita gente tem utilizado, que é o pacote Metan. Nós vamos falar bastante sobre isso, falar sobre a carreira do Tiago. E muito obrigado, Tiago, por aceitar o nosso convite. Isso aí. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Aí, muito obrigado pelo convite de estar participando mais uma vez. Mais uma vez não, a primeira vez, na verdade, desse podcast. A gente tem acompanhado o teu trabalho de divulgação científica aí, de análise de dados, muito, muito interessante. É uma satisfação para mim estar participando aí contigo, então, hoje. Obrigado, Tiago. Então, para a gente iniciar aqui, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais a sua carreira, Então, se você quiser contar um pouquinho sobre a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, o que você achar relevante, pode ficar à vontade para nos contar. O tempo é seu. Obrigado. Então, pois eu sempre falo que a minha trajetória, Leonardo, ela foi
um pouco ao inverso, teve um caminho um pouco inverso do que o pessoal costuma fazer aí, que é estudar, se formar e trabalhar, né? Então, eu sou filho de agricultores, né? Então, natural de Cacique Doble, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e desde muito cedo já eu tinha contato com a lavoura, né? Com plantas, enfim. E aí eu fiz um curso técnico em agropecuária, isso em 2007, né? E quando eu me formei nesse curso de agrotécnico, eu comecei a trabalhar em uma cooperativa da região aqui, prestando assistência técnica para produtores, venda de insumos, assim por diante. Fiquei 2 anos, a princípio, trabalhando, entre aspas, só, né? E depois aí apareceu a oportunidade de eu iniciar minha graduação em agronomia, né, que eu fiz na UNOESC, em Santa Catarina, né, estado vizinho aqui. Era uma graduação com aulas noturnas, né, de segunda a sexta, e nos sábados nós tínhamos as aulas práticas, principalmente, né? Então, durante 5 anos, eu fiquei nessa rotina de trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Então, eu consegui finalizar minha graduação em 5 anos, já adquirindo uma boa experiência de campo, vamos dizer assim, né? Durante esse período da graduação, eu fui técnico agrícola nessa cooperativa que eu falei. Depois eu entrei em uma empresa de venda de insumos, efetivamente. Tive a oportunidade de estar como secretário da Agricultura do meu município durante 1 ano também. E no finalzinho ali, né, que eu estava secretário, eu terminei a graduação. E aí eu já tinha tido uma boa afinidade, né, tinha gostado bastante, né, nas disciplinas da graduação, principalmente de genética, melhoramento e experimentação, né, que hoje é a minha área de especialização. E aí apareceu a oportunidade de fazer uma seleção para mestrado na UFSM, Frederico Westphalen. Eu fiz essa seleção e tive a graça de ser aprovado, né? Iniciando, então, em 2015, o meu mestrado na UFSM. Durante esse período aí eu trabalhei mais efetivamente, né? Com melhoramento, com análise de dados, né? Correlação, regressão, enfim, toda essa parte aí voltada para o melhoramento. Durante 2 anos, e aí fui aprovado no doutorado na mesma instituição, só que então em Santa Maria, né? Então, estaria me mudando aí pela terceira vez já, né? Sai de um lado, vai para outro. Fiquei no doutorado durante 2 anos. Foi quando apareceu aí a oportunidade de fazer uma seleção para professor em uma instituição privada, no caso aqui do estado, né? Mas muito mais próximo daí da minha cidade natal, que é Getúlio Vargas, né? Então, de Cacique Doble a Santa Maria, uns 400 quilômetros, e aí de Cacique Doble a Getúlio Vargas dava uns 50, né? Então eu estaria bem mais próximo de casa. Já tinha terminado todas as disciplinas no doutorado, né? Que aí eu continuei trabalhando também com melhoramento, experimentação também. E aí eu passei nessa seleção, iniciei a minha trajetória como docente nessa instituição privada. E aí finalizei a minha tese, né, os meus artigos da tese longe de Santa Maria mesmo. E aí iniciei nessa carreira docente, né, de 2018, né, que eu iniciei. Bacana, Thiago. E assim, igual você falou, né? É interessante que você fez o caminho um pouco inverso do que a maioria faz. E eu já tive também outros colegas que fizeram esse mesmo caminho e eles contam que não é muito fácil, né? Essa decisão, porque você já está no mercado de trabalho, já tem um salário e resolveu, não, agora eu vou voltar para a academia, vou voltar a estudar. O que te levou a tomar essa decisão, né? É bem colocado. Na verdade, eu tive essa mesma dúvida, né, Leonardo? Tive que tomar essa decisão de sair, no caso do mercado, né? Sair da visibilidade do público, das empresas, né? Ir para dentro da academia. Não que dentro da academia a gente não tenha essa visibilidade, mas a gente sabe, né, que você trabalha mais focado, né? Você muitas vezes se tranca em laboratórios, fazer análise, né? Enfim. Eu devo isso, eu acho, né? Acho não, eu tenho certeza que muito dessa
dessa experiência que, né, eu tive dentro da academia e continuo tendo, né, eu devo ao meu professor de melhoramento, né, o Valmor Conflans, que durante a disciplina que nós estávamos fazendo, né, que ele estava ministrando na graduação, concomitantemente eu estava conduzindo o meu experimento de TCC, então eu levava plantas de trigo, a gente discutia bastante na sala, tal. E um dia o professor Valmor, ele me pediu o que eu ia fazer, né, depois que terminasse a graduação. E aí, até então, a gente não tinha conversado sobre isso. Eu falei, não, professor, eu trabalho, tá? Atualmente eu estou como secretário da Agricultura, mas eu tinha outros planos, né? Por exemplo, fazer uma seleção para uma multinacional, e assim por diante, como eu acho que todo estudante de agronomia almeja, né? Ao menos a maioria, eu acho. E aí ele me falou assim, né? Falou que eu teria um perfil para entrar numa pós-graduação, né? E aí ele me pediu o que eu achava disso. E eu devo confessar que até aquele momento eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha, não, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Depois que a gente teve essa conversa, aí comecei a pesquisar um pouco mais, né, sobre isso. Falei com alguns conhecidos que tinham tido a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado. E aí a história foi se desenrolando, né, e acabou que eu fui fazer o estágio da minha graduação justamente no laboratório do professor Velci, né, que viria a ser o meu orientador de mestrado depois, né. Então, tudo começou ali, né, com o incentivo do professor da graduação, né, basicamente, que eu tomei essa guinada, né, no rumo da minha vida aí. Legal, bem bacana. E aí, assim, acredito eu que durante a agronomia, né, eu também sou engenheiro agrônomo e também durante o técnico a gente vê mais a parte de campo, né, fica mais voltado para o campo, que é muito bacana também. Mas quer dizer, em algum momento você virou um pouco essa chave, mesmo que você continua tendo contato com o campo, mas foi bastante para a parte de análise, né? O que te levou, né, a mudar também dentro da agronomia de carreira mesmo, né? Ao invés do campo, vir para a parte de análise de dados. Exato, né? Essa aí também foi, eu acredito que agora, né, um incentivo do meu orientador de mestrado mesmo, né? O professor Velcílio é uma pessoa ótima, né? Como pessoa e como profissional também, melhorista, enfim, e ele entende muito, né, dessa parte de análise, né, de dados, programas, enfim. E aí foi um pouco do incentivo dele e do grupo de pesquisa que ele tinha na UFSM na época, né, hoje ele está na Unipampa. E daí a gente sabe, né, você entra dentro de um grupo de pesquisa onde você discute todo dia análises, não, é isso aqui é melhor, isso aqui não é, tal programa é melhor, como é que faz gráfico. Quando você emerge, né, nesse universo, você queira ou não, você vai começando, né, a pegar gosto. E eu, na verdade, peguei o gosto muito fácil. Eu sempre falo que hoje o professor Cosme, né, da UFV, agora aposentado, né, tive a oportunidade de ter trabalhos com ele também já, mas na época da graduação, mal imaginava eu que o professor Cosmo já estava me ajudando, né? Acho que a primeira experiência assim com análise de dados foi no meu TCC, efetivamente. Eu estava conduzindo ali, já tinha passado pelas disciplinas, né, de experimentação, enfim. E aí eu fui meio que independente, assim, procurar um software para analisar os dados do meu TCC, né? E aí me deparei com o Genes, né? Aí baixei o programa e aí eu fiquei muito impressionado na época, me lembro bem, que o Genes tinha aqueles arquivos de exemplos, sabe? Que eu conseguia abrir aqueles arquivos. Opa, se esse aqui é um DBC, então os dados que eu preciso arrumar são desse formato aqui, né? E aí, né, inconscientemente, eu acho que já me veio essa admiração, né? Por pesquisa reproduziva, né? Por você fornecer as ferramentas, né? Fornecer os dados para outros pesquisadores conseguirem ver o que você fez e reproduzir aquilo e adaptar aquelas análises para os seus casos, né? Então, o professor Cosme tem um papel assim fundamental também nessa minha guinada aí, como eu falo, né?
mas justamente eu acredito que essa ida para uma parte um pouco mais de análise foi justamente isso aí, né? De trabalhar num grupo que trabalhava muito com isso, e justamente porque eu gostei também e consegui me identificar muito bem com essa área aí. Não, bacana. Então, assim, a minha próxima pergunta seria essa, né? Qual software que você começou a trabalhar? Você já respondeu aqui que foi o Genes. E Mas, depois, né, quais outros que você utilizou ou utiliza, né, até hoje? uhum. Então, no mestrado, né, aí já entrando, já tinha focado mais nessa parte de análises, né? Na época eu trabalhava com, no mínimo, acho que uns de 4 a 5 softwares assim. O Genes, eu ainda hoje utilizo, né? Utilizava bastante. A minha primeira experiência em programação mesmo, né, em código e tal, foi com o SAS, né? Então a gente sabe que o SAS é um programa muito poderoso aí. Na época a gente trabalhava com o SAS. Aí nós tínhamos também uma experiência com, daí não seria mais tanto a de análise, né, mas mais gráfica mesmo, com Sigma Plot, enfim. Na época, né, eu me lembro que o fluxo de trabalho ele era meio que travado, sabe? Eu usava um programa para fazer uma coisa, eu pegava os resultados, jogava em outro para fazer outra, né? E aí eu dependia aí de no mínimo 3, 4 programas sempre para fazer as análises que nós trabalhávamos no grupo lá, né? E foi só em 2017, quando eu fui para o doutorado, que eu tive a minha primeira incursão aí no software R, né? Me lembro muito bem que eu já tinha experiência com o SAS, então não foi tão difícil eu me adaptar ao programa, né? E na época foi o Bruno Sari, né? Hoje profissional aí da área, que me apresentou basicamente, né? A gente sentou uma tarde lá, sempre nas sextas-feiras a gente tirava esses desafios para aprender coisas novas, né? Nós sentamos lá e ele me apresentou o R, né? A gente abriu lá, comecei a mexer no programa e vem sendo hoje o software que eu mais utilizo, assim, né? Nessa parte de análise. Tanto que tem os pacotes que eu desenvolvi, né? Venho melhorando até agora. Né? E, assim, uma pergunta, né, que durante palestras, essas coisas, as pessoas, os alunos, né, principalmente que estão iniciando, perguntam muito, é essa questão mesmo de software, né? Qual aprender? E aí você acabou de falar que você utilizava 3, 4. Então, assim, qual hoje, né, com a sua experiência nos softwares que você já utilizou, se você chegar, um estudante de graduação chegar para você, ou mesmo um estudante que está começando o mestrado, o que ele deve aprender? O que você diria para ele em relação a software, né? O que ele deveria aprender de software? Se ele deveria ir para um, se ele deveria ir para outro, se ele deveria aprender mais de um? Essa acho uma pergunta bem interessante, né? Eu sempre costumo dizer que o melhor programa é aquele que você sabe mexer, né? É aquele que você consegue fazer as análises, né? Enfim, se você não conhece nenhum, por exemplo, ou você não tem experiência ainda nessa parte, você está iniciando lá na graduação, né? E você vai querer entrar nessa parte de análise de dados. Eu acho que sou até um pouco suspeito em falar, né? Mas acho que sem dúvidas o software R ele seria fundamental você saber mexer, né? Se você já vai iniciar o teu aprendizado em análise de dados, acho que o software R ele é essencial nessa parte, né? Até porque ele é um software gratuito, né? Ele é um software de código aberto, ele te permite adaptações que você não conseguiria fazer em qualquer um outro programa desses fechados, que a gente sabe que tem as setinhas, né? Click and point que fala. Justamente por causa disso, né? Você consegue fazer o que você quer ali dentro, né? E eu tive essa experiência muito boa e até, na verdade, um empurrão bem forte mesmo para entrar efetivamente no R foi na época do doutorado, enquanto eu estava desenvolvendo a minha tese, né? Eu estava propondo novos índices de estabilidade para melhoramento. E aí eu não tinha como
fornecer um programa que usasse, né, que tivesse esses meus índices incorporados. Né? E aí eu criei funções dentro do R. Primeiramente, né, o pacote Metan, agora já voltando um pouco para essa parte, né, o pacote Metan, ele foi um pacote com 2 funções, que eram exclusivamente as funções para computar aqueles índices da TESA, né? E aí hoje já está bem mais ampliado em relação a isso. Mas acho que, sem dúvidas, o software R ele seria um programa assim, fundamental para você tanto iniciar o teu aprendizado em análise de dados, e aí você já aprende linguagem de programação, você já entra com um programa que tem muitas opções para isso, né? Ou até para aquele que, assim como eu, trabalhava com programas de janelinha, né, de clicar, e aí teve uma experiência com o SAS, e aí depois partiu para o R mesmo. A comunidade R, ela é gigante, né? No Brasil a gente tem muitos fóruns de discussões, tem muito material em português também para você aprender R, né? E aí em inglês nem se fala, né? Você dificilmente você vai ter uma dúvida lá no R que você jogar lá na internet, você não vai achar alguém que já teve essa mesma dúvida e que apresenta uma solução que você pode adaptar, né, para o teu caso aí. Não, bacana, Thiago. Eu também sou suspeito, né, para falar, porque eu uso o R o tempo todo, né? Eu trabalho já tem um pouquinho mais que você, já são 11 anos aí trabalhando no R. Bem mais. Então eu também sou suspeito e concordo muito aí com você em relação a isso, que hoje, porque você falou uma frase que é muito interessante, né? Quando você usa o R, você está aprendendo linguagem de programação, você está aprendendo estatística, você vai ter que ter uma base ali para conseguir usar, não é só apertar botão. Uhum. E até indiretamente, até aprendendo um pouquinho de inglês, que você vai ter que ler um monte de coisa em inglês. Você até falou que tem bastante coisa em português, mas dependendo do que você quiser, vai ter que ir um pouquinho aí com o inglês também. Então, eu concordo aí com você. E aí você veio para um assunto bacana, né? Sobre os pacotes que você criou, né? E aí, primeiro, a gente tem muita gente que assistindo que nem sabe o que é um pacote. Eu queria que você explicasse, né, para o público o que é um pacote no R, né, o que significa isso, né, um pacote, e depois falasse um pouco sobre os 2 pacotes que você tem disponíveis hoje, né, para os usuários. Legal. Bem, eu comentei, né, que o R ele é um software gratuito de código aberto e ela é uma linguagem de programação também, né? Isso significa o quê? Significa que você precisa lá no software R, né, fornecer os comandos para realizar alguma análise. Por exemplo, eu quero fazer a média de 3 números, eu preciso digitar lá min, né, M, dar um enter, né, colocar os dados, dar um enter e ele retorna essa média. O software R ele tem dentro do pacote base dele, né, diversas funções que são nativas do programa, né? Você consegue desenvolver a maioria das análises que você precisa usando ferramentas nativas do R, né? A maioria das funções que são usadas para análise de dados você consegue fazer por lá. Mas, muitas vezes, a tarefa que você precisa desenvolver, ela envolve, às vezes, chamar 8, 10, 15 funções nativas do R em sequência. E seria muito tedioso você pegar e fazer tudo aquilo de uma vez, e depois fazer de novo, e depois fazer de novo. E os pacotes, eles nada mais são, né, pessoal, do que conjuntos de funções que meio que facilitam esse teu trabalho. Então, uma função, por exemplo, que eu tenho no meu pacote meta para computar um índice de estabilidade, vai ter lá, sei lá, 300 linhas de comando, né? 300 linhas de programação, onde nessas 300 linhas a função chama 3, 4 funções nativas do R diferentes, faz cálculos, enfim, e que ao invés do usuário fazer todas essas 300 linhas sempre que precisa fazer análise, ele digita lá uma linha de comando e a função faz aquilo para você. Então, o pacote nada mais é do que um conjunto de funções que facilitam aí o usuário a realizar algum procedimento dentro do R, né? E existem pacotes para
praticamente tudo que você quer fazer. Análise de estabilidade, análise de imagens, né? Próprio pacote, alguns pacotes voltados mais para a parte de reprodução, né? Como gráficos, enfim. O R, ele também faz análise estatística, né? A gente costuma brincar disso, né? Mas existem pacotes para fazer sites, para fazer blogs, para fazer relatórios em HTML, em PDF. Então, cada pacote tem uma função específica, né? Nesse caso aí, basicamente seria isso, eu acho. Não, isso é legal, Thiago, você falar que, assim, muita gente acha que o R é só estatística, né? É rodar uma análise de variância, é rodar um teste de comparação de média. E aqui você citou outras utilidades. O R é muito maior do que só estatística, né? O R é um mundo, né? Realmente o mundo R. E aí você citou essa questão de imagem, né, que é onde eu quero chegar, porque você tá com um pacotinho aí de imagem. Então, se você quiser falar um pouco sobre esse seu novo pacotinho aí, o que que ele faz, como que ele funciona, pode ficar à vontade. Legal, acho que seria interessante eu comentar sobre o Metan primeiro, né, até para seguir uma sequência Perfeito. cronológica, né, e aí depois eu comento desse pacote de imagens. Como eu tinha falado, na época que eu estava fazendo a tese, surgiu a necessidade de aplicar esses índices em algum software, né, e aí, como eu já tinha um início ali no R, eu decidi que seria um melhor programa para fazer isso, né, software. Duas funções básicas que hoje estão no pacote eu criei, submeti como material suplementar junto com o artigo, né? E aí o artigo, os dois artigos, na verdade, né? Foi um conjunto de dois artigos que eu submeti junto. Eles foram aprovados e nesse meio tempo, a gente sabe que tem revisão, enfim, e a 62ª RBRAS, que foi em Lavras, teve um papel importante nessa história, né? Lá eu tive a oportunidade de conversar com pesquisadores, com pessoas que já tinham uma experiência muito boa em ré, como o pessoal da UFPR, né, o Valmes, o Wagner lá. E aí eu decidi que um pacote, acho que seria a melhor opção para eu apresentar esses índices para a comunidade. E aí eu comecei a ler bastante também sobre como que desenvolve um pacote no R. Então, iniciei do zero mesmo, né, fui pegando material. E aí a gente tem pacotes até que ensinam como fazer isso, né? Te dão lá os processos e tal. E aí comecei a desenvolver o Metan mesmo. Então, iniciou com aquelas duas funções. E aí no pacote você precisa documentar muito bem as tuas funções, os teus argumentos, que são o que você coloca lá dentro da função. E aí acabou que eu, depois de 2, 3 tentativas de submissão para o C-Run, né, eu consegui ter o Metan publicado pela primeira vez. E eu venho melhorando ele até hoje. Então, hoje aí tem mais de acho que 30 índices de estabilidade que é possível calcular no Metan. Análise YAML, GGE, análise descritiva, né? Tem opções para isso também. Então, o Metan surgiu basicamente da necessidade de eu precisar implementar esses índices em um software, e aí surgiu o pacote e vem sendo usado aí pela comunidade. Em 2017, não, 2019, quando eu estava professor nessa instituição privada que eu comentei lá no início, eu estava ministrando a disciplina de fitopatologia, e aí nós fizemos uma aula prática no campo uma vez, que era sobre quantificação de severidade em plantas, né? Severidade de doenças em plantas. E eu trabalhava na época, já tinha uma experiência com o software Quant, que é um programa que serve justamente para isso, né? Análise de imagens, você consegue quantificar o quanto da folha está doente e o quanto está sadia, por exemplo, além de várias outras funções. Só que, assim como muitos outros, como ImageJ, como outros programas pagos também, você tem a necessidade de fazer uma imagem por vez, né? Então, precisava processar uma vez, duas, tal. E aí eu digo, tá, mas será que não tem uma maneira mais fácil de eu fazer isso, né? Como eu já tinha uma experiência com o software R e com o desenvolvimento de pacotes, né? Eu consegui
fazer a primeira função do pacote Pliman, que foi quantificar a severidade de doença, né? O professor Alcinei tem muitos vídeos sobre isso também, e foi uma referência muito boa, acho, nessa parte, né, que eu consegui pegar, né? Então, agradeço muito a ele também. E aí, dentro do pacote Pliman, né, hoje nós temos aí opções para quantificação de severidade, contagem de objetos, extrair informações de objetos, né, como área, perímetro, largura, enfim, excentricidade, tem mais de 20 medidas, né, de objetos que é possível fazer, além dessas opções aí que a gente usa para quantificar doenças, né. Então, o pacote Pliman basicamente surgiu da necessidade que eu tive de processar várias imagens ao mesmo tempo e que isso fosse uma coisa fácil do ponto de vista de você digitar lá 2, 3 linhas e correr 1000 imagens da tua pasta e todas elas serem analisadas, né? E aí também hoje está disponível aí para o pessoal, já está com a segunda versão publicada no C-Run, né? E material também disponível na internet aí que a gente tem feito. Legal, Thiago. É algo bem bacana que você falou aí em relação a essa necessidade, né? Então surgiu uma necessidade e você criou um pacote. E isso é muito legal no R, né? Porque o R ele nos permite fazer isso. Então eu tenho uma necessidade, eu resolvo o meu problema criando funções do R, mas eu consigo publicar essas funções para resolver o problema de outras pessoas. Então, além de resolver o seu problema, você com certeza resolveu o problema de mais milhares aí de pesquisadores, porque essa parte, voltando no pacote metano, né, de índice aí, é uma parte que era difícil de encontrar no R, né, e agora dentro do seu pacote tem tudo muito bem explicado, muito bem montado, e essa parte de imagem também que tem aumentado, né? E aí eu quero até entrar nesse detalhe de imagem com você, né? Como que você vê hoje essa aplicação de imagem dentro da agricultura, né? Talvez se a gente pensasse nisso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ainda era algo um pouco longe, né? Dentro da nossa agricultura. E hoje é algo que está explodindo, é imagem de drone, é imagem com câmeras. Como que você vê essa questão? Como que isso pode nos ajudar, né, na agricultura, no melhoramento? Essa parte é bem interessante, né? E ela é uma área de pesquisa, enfim, em expansão, e que tem, acho que, muito potencial ainda pela frente, né? A fenotipagem de alto rendimento, que é como é conhecida essa área mais, né? Ela, sem dúvida, representa aí um divisor de águas, né? No sentido de você conseguir obter muita informação com pouco tempo, com pouco custo, e com uma facilidade tremenda, né? E tem essas duas frentes básicas, né? Uma frente que é a que o pacote Pliman tem, né? Basicamente é você processar imagens onde você consegue tirar tanto com um scanner ou câmera fotográfica, enfim, em condições mais controladas de luminosidade, por exemplo, né? Com backgrounds contrastantes, e que é possível fazer várias análises, né, como eu mencionei, quantificar a severidade, obter estatística de objetos, RGB, enfim. E tem uma outra vertente, né, digamos assim, muito interessante, que é essa questão de imagens de drones que você comentou, né? Então, você fazer um voo de drone na tua lavoura ou na tua área experimental, né? E por meio dessas imagens, muitas vezes imagens que são conhecidas como multiespectrais ou até hiperespectrais, né? O que seria isso? Basicamente, uma imagem normal, né? Ela é composta por 3 bandas, né? RGB, as imagens digitais, elas na maioria das vezes são assim, que é o valor de vermelho, azul e verde. A combinação dessas cores tem todas as cores que você consegue ver aí. Mas câmeras mais avançadas, elas conseguem outros comprimentos de ondas que muitas vezes são úteis, como vermelho, infravermelho próximo e assim por diante,
que podem fornecer informações relevantes aí da tua lavoura, das suas parcelas, por exemplo. Então, o índice NDVI, né, é um exemplo disso. E tem outro pacote muito interessante que aí tem mais essa vertente de analisar imagens de campo, que é o pacote Field Mage-R, né, do Felipe Matias, se não me engano, que consegue fazer, então, essas análises aí. Mas, sem dúvidas, esse uso de imagens como uma ferramenta para auxiliar o melhorista, o pesquisador, o agricultor, até é uma área muito importante e eu acho que tende a crescer cada vez mais. Então, bacana. E hoje, Tiago, o que você tem trabalhado aí nas suas pesquisas de melhoramento? Tem trabalhado mais com índice, mais com imagens? Como que está o desenvolvimento, né, das suas pesquisas aí desde do seu doutorado para cá? Legal. Eu tenho voltado, né, os meus esforços aí mais para a parte de melhoramento, né, com esse desenvolvimento e aperfeiçoamento de índices também de seleção, né? Recentemente, o último que a gente teve a oportunidade de publicar, em parceria com o professor Nardino, da UFV, né, foi um índice para seleção de multi-caracteres, né, onde você consegue ver pontos fortes, pontos fracos de genótipos, né, que é o índice MGIT, não sei se teve a oportunidade de ver, mas é um índice baseado em modelos mistos também, né, em BLUPs, onde você consegue ranquear os teus, sei lá, 100, 200 genótipos de uma maneira fácil e consegue ver os pontos fortes e fracos deles em relação às várias características, né, caracteres que você analisa. Então, tem uma linha de pesquisa bem forte nessa parte de índices mesmo, né? E agora, voltando um pouco mais para essa parte de imagens, né, com o pacote que eu desenvolvi, tentar, né, associar ou usar essas imagens como ferramentas também para extrair mais informações e tentar ver se essas informações que eu consigo extrair de imagens, como, por exemplo, a excentricidade de um grão, né, ela tem alguma influência ou não em características de interesse, como o rendimento, por exemplo. Então, acho que vai ser uma linha aí que eu vou traçar no futuro também. Bacana, Tiago. E uma pergunta que eu sempre faço, né, para todos os que participam aqui conosco, em relação, né, ao que você traria, né, de conselho, de dicas para o aluno que quer vir trabalhar com genética e melhoramento, né, com essa parte de análise de dados no futuro. Então, um aluno aí que está, às vezes, entrando na iniciação científica na graduação ou está começando aí o mestrado. O que você acha? Vamos começar pelo de graduação, né? O que um aluno de graduação deve focar até dentro do curso de graduação, às vezes, depois pensando até em mestrado e doutorado, para trabalhar nessa área, né? Para no futuro ter oportunidade de ou se tornar um professor numa universidade ou ir para o setor privado, né? Legal. Eu também sou um pouco suspeito em falar dessa parte de melhoramento, né? Porque, como eu comentei desde a graduação, né, eu tive uma afinidade muito grande com essa área e depois fui me especializando cada vez mais. Mas eu acho que o aluno ele precisa, a primeira coisa, né? Ele ter aquele desejo, né, de trabalhar com isso. Então, se você tem aquele desejo de entrar na parte de melhoramento, bem, já é um meio caminho andado. Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno fica meio, como é que eu poderia dizer, indeciso, né, do que ele vai trabalhar ali ou se ele vai focar em alguma coisa durante a graduação. E até mesmo depois que termina a graduação, às vezes vai trabalhar em uma coisa que ele nunca imaginou que iria. Então, você no início da graduação, se você já tem esse desejo, né, busque orientações, né, com o pessoal da universidade, por exemplo, com os professores, com os grupos de pesquisa. E estando dentro dessa área, eu sempre falo que melhoramento e estatística, né, experimentação, eles são indissociáveis, né? Não tem como você saber melhoramento se você não sabe estatística, né? Então, os conceitos que são tratados dentro do melhoramento, eles têm uma vertente, né,
estatística muito forte, né? Basta a gente voltar lá em uma análise de variância simples que você precisa fazer para ver se o teu genótipo é diferente de um e de outro, né? Esse conceito de análise de variância, ele vem lá do Fisher, né? Então, você precisa compreender, queira ou não, isso. Então, aquele aluno, se ele tem a vontade de trabalhar com melhoramento, mas ele odeia estatística, bem, aí já vai ser meio complicado. Essas duas áreas, estatística, orientação e melhoramento, três, né? Elas precisam estar conversando aí muito bem para que você tenha sucesso, né? Tanto na carreira acadêmica como na carreira profissional depois. Você vai entrar em uma empresa de melhoramento, por exemplo, como um melhorista, né? Você vai utilizar basicamente tudo que você viu lá na graduação, dessas partes de análise, enfim, você vai estar trabalhando. E muitas vezes nas empresas, né, os teus desafios eles vão ser muito maiores do que você enfrentou dentro da academia, né? Você vai trabalhar aí com não mais 20, 30 genótipos, mas você vai trabalhar com 200, 300 genótipos em 40 locais, com experimentos desbalanceados, onde você vai ter que pegar aquele conjunto de dados e fazer alguma coisa, né, apresentar alguma coisa para os teus superiores, ou enfim, para aquelas pessoas que você está trabalhando, né? E sem dúvida, essa parte aí, ela é desafiadora, então você precisa ter uma base muito boa mesmo na graduação, né? Um mestrado, doutorado também, se você vai entrar nessa parte, né, para ter sucesso, eu acredito. Então, bacana, Thiago. Bom, e como a gente até já conversou, né, a sua carreira aí tomou uma guinada bem diferente, né, lá do início. Como você se sente com isso? Você achou que fez boas escolhas durante essa carreira? Alguma coisa você queria voltar atrás e mudar em relação à sua carreira profissional, né? Legal, legal. Eu acho que, vendo hoje, assim, o caminho que eu trilhei, desde a época pós-técnico agrícola até agora, eu tenho certeza que eu tomei as escolhas corretas e principalmente nos momentos corretos, né? Muitas vezes a gente pensa, tive muitas fases, né, de você sentar e dizer, mas o que eu vou fazer, né? Como, por exemplo, as mudanças de emprego que eu tive, foram 3 na época, enquanto fazia graduação, né? E depois ir para o doutorado, ir para mestrado, doutorado, aí decidir se vai para São Paulo, se vai para o Rio Grande do Sul, enfim. Eu acho que eu tomei as decisões corretas e na hora que elas precisavam ser tomadas. Aí hoje eu estou como professor substituto na UFSM, né? Acho que foi uma escolha também importante que eu tive de sair da universidade privada e entrar na universidade pública, que aí, né, o caminho para pesquisa, né, que é a vertente que eu sigo bastante agora, né, fica com uma visibilidade maior, enfim, você tem um incentivo também nessa parte, sem dúvida, acho que foi muito importante, mas os caminhos acho que foram sim, né, foram decisões acertadas que eu tive aí. Bacana. E é legal você falar, né, igual você falou, passei por 3 empregos, né, tomei essa grande decisão de fazer mestrado aí, doutorado, mesmo trabalhando. Porque às vezes nós temos muito medo, né, durante a vida aí, de fazer trocas, principalmente quando é troca de emprego, né? Sim. É algo que às vezes assusta muito as pessoas, né? E você teve essa coragem, e é legal trazer isso para os alunos, porque hoje nós estamos chegando num momento, né, da nossa sociedade onde essas mudanças vão se tornando cada vez maiores, né? Se a gente pegar aí o pessoal um pouco mais velho, né? A geração aí dos anos 50, 60, eles tinham um emprego e ficavam neles 40 anos. E a nossa geração parece que já é um pouco mais diferente em relação a isso, onde realmente a gente faz mais mudanças, né? Bom, e em relação ao futuro, Thiago, tá pensando em novos pacotes no R? Tem interesse em trabalhar com alguma coisa nova aí, desenvolver novas coisas? Claro, né? O que você puder contar aí pra gente, né? Legal, legal.
Eu acredito que, assim, tão cedo eu não vou enfrentar o desafio aí de criar um novo pacote. Tenho planos, mas isso vai ser para um futuro um pouco mais distante. Até porque desenvolver um pacote dá um trabalho danado, tipo, barbaridade. Não só com relação às funções específicas que aquele pacote vai fazer, mas sim com todo o cuidado de documentação, de fornecer exemplos reproduzíveis, enfim, que dá um serviço muito grande, né? Então, por enquanto, eu acredito que eu vou estar melhorando aí os pacotes Meta e o Clima, né? No sentido de estar implementando algumas funcionalidades novas, correção de alguns bugs, e isso é muito importante, acho que eu esqueci de falar. Sendo um software de código aberto, né, a comunidade, os usuários, eles têm a plena opção de entrar lá no repositório do meu pacote e sugerir modificações. Se ele viu que alguma coisa, por exemplo, está errada, né, consegue entrar e fazer isso. Então, correção de bugs e algumas novas funcionalidades nesses pacotes durante, né, esses próximos meses aí. E mais adiante, né, daqui a pouco, pensar no desenvolvimento de um outro pacote, eu já tenho mais ou menos em mente que seria aí um pouco mais voltado para essas análises de melhoramento em ambientes singulares, né, em ambientes únicos. E aí com a questão de também índices para isso, né, alguma coisa que eu teria que migrar do Metan para esse novo pacote, enfim. Mas isso é para um futuro um pouco mais distante. Sim. Legal você falar, porque algumas pessoas perguntam, se o R é código aberto e qualquer pessoa, qualquer pesquisador pode publicar, né? Será que é confiável essas análises, né? Mas, como você falou, isso passa por um critério, né? É criterioso para você publicar. Não é uma coisa tão simples. Eu quero fazer um pacote no R e vou fazer de forma rápida, né? Não, você falou um pouco que não foi bem assim o seu processo, né? Você teve que fazer, acho que 3 vezes que você falou, né? Não é bem assim, né, de você desenvolver um pacote tal, submeter e o pacote está publicado. Você passa por um crivo muito grande, primeiramente da equipe do C-Run, né? Que é a equipe que mais vai estar voltada em analisar o teu pacote do ponto de vista de estabilidade em sistemas operacionais diferentes, né, em bugs de funções, enfim. E muitas vezes, quando você desenvolve um pacote, como foi o meu caso, você vai estar usando aquele pacote para aplicar alguma coisa que você vai estar propondo, né, vamos dizer assim. Então, aí, além do crivo da equipe do R mesmo, você tem o crivo dos revisores desses trabalhos que você vai estar enviando. Então, por exemplo, o pacote, quando eu fiz aqueles índices de estabilidade que eu comentei, passou por 3 rodadas de revisão, de no mínimo 2, 3 revisores aí cada rodada, que são essas pessoas, né? Que é importante salientar que fazem um trabalho voluntário, né? Não ganham nada para isso, né? Mas são essas pessoas aí que são as guardiãs da ciência aí, né? Porque são elas que vão estar revisando o teu código, vão estar vendo se aquele método que você está propondo ele tem um fundamento estatístico, se ele está correto do ponto de vista estatístico, se a aplicação daquele índice ele está correta lá no pacote. Então, sem dúvidas, quando você tem aí trabalhos publicados e que esses trabalhos eles trazem lá os materiais de aplicação para o pessoal reproduzir, né, é porque eles passaram aí por um crivo bastante grande. Né? Não, bacana. Então, pessoal, a mensagem que a gente deixa aí é que o R é confiável, tá? Não é porque ele é de código aberto que qualquer coisa também é publicado lá. Não é bem assim. Tem todo um crivo, toda uma equipe, acredito eu, uma equipe muito grande e muito capacitada, com certeza, que faz essa peneira, né, do que realmente vai ser publicado e o que não tem como publicar. Então, podem confiar bastante aí no software. Bom, Thiago, nós estamos chegando aqui no final, né, do nosso podcast, né? O tempo passa rápido.
E Passa. queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisa, se tem algo que você gostaria que eu tivesse perguntado e acabei não perguntando. Acho que é isso aí mesmo, Leonardo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar conversando com vocês aí, né, divulgando os trabalhos que nós vemos fazendo e eu acredito que da minha trajetória mesmo assim, né, parte desde lá do técnico agrícola, falei um pouco sobre a minha experiência profissional também, né, acho que eu só não comentei quando eu comentei antes dos trabalhos, né, acho que é importante salientar isso, que eu passei por basicamente três oportunidades, três empregos, e aí todos eles foram diferentes, né? Um era em uma cooperativa, onde você tinha lá associados, né? Você tinha assistência técnica, enfim. Depois eu passei por uma empresa de vendas, e aí era metas de vendas, então trabalhar com números, meta. E por último, uma experiência em instituições públicas, né, com um cargo público. Então, eu consegui ver essas três grandes diferenças, né, de estar em um trabalho com associados em uma instituição privada com fins exclusivamente de metas e uma instituição pública. E essa visão, acho que ela me trouxe muita... Eu nunca gosto de falar bagagem, né, porque a bagagem ela remete a peso, né, a coisa que é difícil de levar, né? Eu acho que experiências boas que eu consegui aplicar e ainda consigo aplicar, né, dentro dos trabalhos que nós viemos fazendo e principalmente com a gestão de pessoas, com o trabalho com pessoas e com equipes. Né? Sem dúvida, um melhorista, por exemplo, se ele vai sair do mestrado, doutorado e vai entrar numa instituição de pesquisa, por exemplo, ele vai estar lá, muitas vezes, tendo que gerenciar uma equipe de funcionários, de técnicos de campo, enfim. Você trabalhar com pessoas é fundamental, você compreender as necessidades que as pessoas têm e saber ponderar, muitas vezes, é importante nesse sentido. Né? Então, sem dúvida, acho que essa trajetória que eu tive profissional antes da academia me trouxe muita coisa boa nisso. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar mesmo. Né? Comentei aí das passagens de mestrado e doutorado, dos pacotes. Acho que não teria mais nenhuma questão, não, Leonardo, que eu me lembro agora. Ah, beleza, Thiago. Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui o podcast com o Thiago. Eu agradeço a sua participação, Thiago, a disponibilidade do seu tempo. E para vocês que estão nos assistindo, se você gostou do podcast, curte, compartilha, se inscreve. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Né? Se está assistindo pelo Anchor ou pelo Spotify, também nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Porque de 15 em 15 dias tem o podcast e toda semana tem vídeo novo em relação a alguma análise estatística dentro do software IR, que a gente comentou aí durante o nosso podcast aqui da importância do R hoje, como que ele é um software bem completo. Bom, Thiago, se você quiser fazer alguma consideração final, o tempo é seu, tá? E muito obrigado pela sua participação. Isso aí, Leonardo, mais uma vez agradeço imensamente pelo convite, né, a oportunidade de estar conversando, né, é uma satisfação conhecer, embora tela a tela, assim, né, mas espero que no futuro próximo a gente consiga se conhecer pessoalmente. Sem dúvidas, acho que foi uma oportunidade muito boa para nós estarmos discutindo aqui hoje, né, agradecer mais uma vez o convite e então um abraço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aí também.